Graça e paz, igreja abençoada, amém? Algo maravilhoso, né? O que Deus tem feito a favor das crianças, com a liderança, com os ministérios, eu creio que Deus está alinhando tudo, para que nós possamos viver o sobrenatural, para que nós possamos viver a dependência do Senhor e poder presenciar os milagres e as maravilhas dele, amém? Quando eu olho para uma criança, eu vejo ali o Senhor instruindo aos princípios, o Senhor direcionando, como nós mesmos, talvez nós queremos que uma criança aprenda algo, tudo de uma vez, não é assim. Eu vejo, nós viemos no culto, nós pegamos um versículo, nós pegamos uma frase naquele dia para nós vivermos a semana, e as crianças elas vão recebendo através da vida dos tios aí, do ministério infantil, na palavra, no louvor, e lá na frente são gerados pessoas, discípulos do Senhor verdadeiramente, com o coração aquebrantado, dispostos a viver algo novo. Eu vi um estudo essa semana a respeito das crianças, que as crianças que ela tem o contato ao menos uma vez na semana com a palavra, com louvores, lá na frente, mesmo se elas desviarem, elas saberão o caminho aonde encontrar o Senhor, serão mais fáceis de poder viver o Evangelho, de poder se converter, pelo menos uma vez na semana. E eu creio que esse trabalho que é feito com o ministério infantil, que é feito com as crianças, Deus está operando grandes coisas, aonde grandes missionários, onde grandes pastores, médicos, advogados, cristãos, para mudar a sociedade, para levar a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar o ministério infantil grandemente. Essa noite eu queria estar ministrando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava conversando com o Tiago, antes de nós ministrarmos para a igreja, nós somos ministrados, nós somos impactados, nós somos transformados, e Deus tem feito algo na minha vida nesses dias, operado algo na minha vida nesses dias, através dessa palavra. Queridos irmãos, se estivesse abrindo a palavra em Êxodo, capítulo 3, aleluias. Êxodo capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, ó Pai, nessa noite, para que o Senhor, ó Pai, e o Espírito Santo de Deus, encha nossos corações, Pai, ministre em nossas vidas, ó Pai, que essa palavra venha a ser um bálsamo,
Que essa palavra venha nos curar, ó Pai, que essa palavra venha nos transformar, que essa palavra venha nos libertar. Que essa palavra possa gerar algo nas vidas, ó Pai, aqui nessa noite, Pai. Aquele coração que está quebrantado, receptível à sua palavra, Senhor. Ministra, Senhor. Nos ensina, nos corrige, Senhor. Nos transforma. Porque eu sei, Deus, que hoje aqui, Pai, há pessoas que estão com o coração aquebrantado, receptível à sua palavra. E eu sei, ó Pai, que o Espírito Santo é quem vai transformar, é quem vai curar, é quem vai mudar as vidas aqui, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, Senhor. Usa-me, Senhor. Que a sua palavra possa ser lançada em cada coração aqui nessa noite, ó Pai. E pessoas possam ser tocadas de uma forma qual nunca antes, ó Senhor. Como foi citado aqui, ó Pai, através de um versículo, ó Pai. Através de uma frase. Mas sim, que tudo, ó Pai, que saia da minha boca, Pai, seja ministrado pelo Espírito Santo nas vidas, ó Pai, em um nome de Jesus. Nada de mim, Senhor, mas tudo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu já ministrei várias vezes sobre esse texto. Mas nesses dias o Senhor me trouxe algo diferente. A respeito de que coisas simples na nossa vida. Coisas simples, detalhes, pequenas coisas no nosso dia a dia. Como que nós deparamos? Como que nós recebemos coisas simples de Deus? E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem se mostrado através de detalhes, de pequenas coisas. Coisas que acontecem no nosso cotidiano. Coisas que é natural todos os dias acontecer. Alguns estudiosos dizem que, devido ao tempo muito quente ali do deserto, a sarça, ela pega fogo, ela queima. É normal, isso é natural lá. Mas naquele dia, Moisés, ele olhou, falou assim, mas tem alguma coisa diferente. Eu quero te dizer nessa noite, que nessa semana, coisas naturais, você vai olhar e vai falar assim, Deus está me falando comigo. Deus está ministrando no meu coração, através das coisas naturais, através das coisas que acontecem todos os dias. O Senhor vai estar ministrando na sua vida. Libertação de um povo, cura nas vidas, cura na sua vida, transformação o Senhor vai estar ministrando, através de coisas simples, através de coisas que acontecem todos os dias, mas nós nunca paramos para ver a forma que o Senhor está falando. E aí, como eu acostumo, né, sempre começar as ministrações, eu queria estar ministrando, falando algo para você nessa noite. Quem tem ouvido a voz de Deus? Mas é um alerta, não é assim, quem tem ouvido, lido a palavra, vindo no culto e recebido, dizer algo nessa noite. Quem tem ouvido a voz de Deus através das coisas simples do nosso dia a dia? Eu ouvi algo hoje, eu ouvi algo que muitas vezes, o dia a dia corrido, muitas vezes, as luzes, as coisas naturais estão fazendo com que nós perdemos o foco de muitas coisas de Deus. E esse cara, ele disse assim, a pessoa, numa grande cidade, ela já não conhece mais a lua. Talvez no nosso dia a dia, na correria, tantas coisas acontecendo, nós já não conhecemos mais Deus. Por que ele disse que as pessoas já não conhecem a lua? No meio dos prédios, tantas luzes, tantas coisas, a pessoa já não conhece mais a lua. Talvez ela olhe e fale, só mais é um foco de luz. É mais uma luz que está ali. Ela já não conhece a lua mais. Quantas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus nas coisas simples, e já não conhecemos mais Deus?
Então, quem tem ouvido a voz de Deus? No meio de tantas informações desses dias. Quem não tem conhecido mais a voz de Deus? No meio de tantas redes sociais, de tantas informações, de tantas coisas, já não ouve mais a voz, não conhece mais a voz de Deus. Amém? E quando ouvimos, como temos lidado com essas experiências? No meio da simplicidade, no meio dos pequenos detalhes. Como temos lidado com essas experiências? Que nós olhamos e falamos assim, mas peraí, isso acontece sempre, mas hoje está diferente. Como lidamos? Quantas vezes alguns testemunhos, eu mesmo, já citei alguns aqui, que eu venho, de repente acontece algo na estrada, preciso parar, e de repente Deus fala assim, opa, peraí, eu estou te livrando, opa, peraí, ia acontecer alguma coisa. E como eu disse uma vez, quando nós ainda não morávamos aqui em Muzambinho, eu vinha chegando ali, saindo de Guaxupé para cá, geralmente eu vinha na faixa do meio, e naquele dia o carro parece que fez sozinho assim, para a direita, e de repente veio uma carreta sem freio de frente, na contramão a carreta veio, eu estava na mão certa, e aí o carro sozinho, esses detalhes, essas pequenas coisas, que talvez você está dirigindo, você joga o carro para a faixa da direita e vai embora, você nem se dá conta, é coisa natural acontecendo todos os dias, mas e quando acontece algo que você tem uma experiência, como que você vê essas coisas no nosso dia a dia? O que temos feito quando nos deparamos? Entendemos que é o Senhor que está se manifestando, entendemos que é o Senhor que está nos falando algo, entendemos que o Senhor está ministrando nos nossos corações. O que temos feito? Ou simplesmente olhamos e falamos assim, ia acontecer, é normal, é natural. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor ministra nossas vidas. Nós começamos a ver como Moisés viu a sarça queimando, e já não olhamos mais com olhos naturais, e começamos a ouvir a voz de Deus, e começamos a obedecer, e começamos a ser ministrados. Amém? Primeiro ponto que eu quero estar ministrando na sua vida nessa noite, através da palavra que o Senhor tem ministrado na minha vida. Quantas vezes estamos meditando, esperando algo de Deus, e Deus está falando através de coisas simples? Quantas vezes estamos esperando algo, estamos esperando alguma coisa acontecer, meditando, esperando algo de Deus, esperando talvez que seja algo miraculoso, e Deus está falando com você, e Deus está agindo na sua vida através de uma coisa bem simples. Deus quer te transformar, Deus quer te mudar através de pequenos detalhes. Nessa noite eu te digo algo, esteja atento aos detalhes. Esteja atento aos detalhes. Eu sei que não é fácil no meio desses dias, muita correria, tantas coisas acontecendo, tantas informações, tantas coisas que a mídia coloca para que nós perdemos o foco, para que nós não demos atenção aos detalhes da palavra de Deus. Nós não damos atenção a esses dias. Gente, eu vou falar para você, tem uma pessoa aqui, se ela tomar um suco de maracujá e entrar em coma, é eu durmo 3 dias. Então, eu tenho um sono excelente, mas já começou a acontecer algo na minha vida nesses dias diferente. Comecei a acordar horários no meio da noite, 1h30. Levantava, tomava uma água, deitava e dormia de novo. E de repente, no outro dia de novo, e no outro dia de novo, falei, tem alguma coisa, Deus está falando comigo. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu entendi que aquele momento era um momento que Deus estava me despertando para ter um tempo de oração. Orar pela igreja, orar pelos ministérios, orar para aquilo que Deus quer gerar neste lugar. Para muitos seria simplesmente o quê? Uma insônia, acordei no meio da noite. Não, mas eu falei, opa, peraí. 1, 2, 3 vezes eu falei, peraí,
Então, atento a pequenos detalhes que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, que o Senhor está falando, e muitas vezes nós não recebemos respostas de muitas orações, porque a hora que o Senhor está falando, nós estamos distraídos, ou a hora que Deus está falando, nós achamos que é coisas simples, natural do dia a dia. Trazemos aqui algo que era natural acontecer, quando Moisés pastoreava as ovelhas, e de repente esse natural resgatou um povo de uma escravidão. Você entende o que acontece quando nós atentamos ao natural de Deus? Quando nós atentamos àquilo que Deus está falando, você entende? Pessoas que estavam escravas há 400 anos. Desperta, esteja atento. Talvez você vai olhar, você vai falar assim, é tão simples. Você vai falar, é tão normal, isso acontece sempre. Mas talvez nesse dia Deus quer falar algo diferente com você. Onde estamos buscando ver Deus? Onde estamos buscando ver Deus? Eu faço essa pergunta para você, como essa pergunta foi feita no meu coração nesses dias. Onde eu estou buscando ver Deus? Aonde eu estou buscando ouvir a voz de Deus? Aonde eu estou buscando respostas de Deus? Talvez o Senhor está falando com você em coisas simples todos os dias. Desperta. Desperta. Esteja atento. Aonde você está buscando ver, ouvir a Deus? Deus está falando através de coisas simples. Deus está falando através de coisas simples. Deus falou com Balaão através da mula. Quantas vezes? Deus usou Samuel através de coisas simples, pessoas simples, para ungir Davi. Cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos esperando. Samuel, quando foi ungir Davi, quem que ele esperava? Robusto, guerreador, bonito. Onde estamos buscando ver Deus nesses dias? E eu te digo algo nessa noite: não perca a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. A simplicidade do Evangelho. Ver o Senhor, aonde buscamos ver o Senhor, aonde buscamos ouvir ao Senhor, na simplicidade do Evangelho. Deus está falando através de coisas simples nesses dias. Deus está falando através de coisas simples. Esteja atento aos detalhes. Rever muitos conceitos. Rever muitas coisas aonde você está procurando ver Deus. Aonde você está buscando a Deus. Cuidado. Nessa noite Deus está falando do nosso posicionamento, aonde estamos meditando, aonde estamos esperando, aonde estamos colocando o nosso foco, aonde? Talvez não tenhamos tido respostas, talvez não estamos ouvindo a voz de Deus, porque nossos ouvidos estão fechados, porque os nossos olhos estão fechados, nós estamos mirando em outras coisas. Então, aquebranta o coração. É um tempo de nós estarmos buscando ao Senhor em coisas simples. Buscar ao Senhor um evangelho simples. Nós vemos nesses dias, na internet, frases de efeito que impactam. Nossa, quantas pessoas
Nossa, que maravilhoso, você viu aquilo lá? Nossa, você viu aquilo que aquele outro? É o que muitas vezes nós procuramos. Nós procuramos isso. Essas frases, esses jargões, essas pessoas, nossa, e acabamos olhando e vendo tantas outras coisas que estão longe daquilo que o Senhor quer que nós vivemos. Um exemplo claro disso, você pega um jovem e você fala para ele que ele vai ter a oportunidade de estar ministrando, a oportunidade de pregar um dia. Sabe qual que é o maior medo dele? Cara, eu preciso saber um monte de frases de efeito. Começa com a simplicidade do Evangelho. Seja ministrado num versículo. Eu falo para o pessoal, falo para os meninos, falo para os jovens, falo assim, seja ministrado através de um versículo. Passa para as pessoas aquilo que o Senhor está falando para você através de um versículo. Mas muitas vezes nós queremos algo, nossa, uma explosão. E o Senhor está falando nas coisas simples, ao qual sempre aconteceu. Amém? Então, primeiro ponto, Deus está falando através de coisas simples nesses dias, para mudar situações, para mudar a vida de pessoas, para mudar um povo. Segundo ponto, Deus está usando coisas simples para nos despertar. Deus fala através de coisas simples, e Deus usa coisas simples para nos despertar. Eu não sei aonde está o seu foco, eu não sei aonde está o seu buscar, aquilo que você busca, a forma que você está buscando, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida profissional. Há um passo a passo para te despertar, gerando algo dentro de você. Eu costumo dizer assim, muitas pessoas que vão no Brás, que vão na 25 de março, conhecem aquele lugar, há um despertar na vida do empreendedor, uma pessoa que quer montar um negócio, aquilo dali é um despertar. Então nós precisamos, para nos despertar nesses dias da palavra de Deus, nós precisamos estar inseridos na palavra de Deus. Nós precisamos estar buscando dentro da palavra de Deus. Nós precisamos estar vivendo a palavra de Deus. Então, se você quer ser um empreendedor, se você quer montar uma empresa, montar um negócio, o lugar de você se despertar é onde? Estar no meio dessas pessoas. E se você vai naquele lugar ali, na 25, no Brás, ali cada banca é um empreendedor. Cada banco é um empresário, e ali vai te despertar algo. Mas se eu quero viver aquilo que Deus tem, eu tenho que estar envolvido na palavra dele. Coisa simples, um versículo, um texto, tempo de oração. Estou falando coisas aqui que nós nunca ouvimos? Estou falando coisas aqui que o cristão não tem que fazer? E Deus fala no meio das coisas simples. Eu volto lá para Moisés. Ele estava vendo a sarça queimando, coisa que era natural naquele lugar. E eu quero te dizer que o Senhor vai falar com você nesses dias, no meio das coisas naturais, nas coisas que que fazemos todos os dias, numa devocional, numa oração, num estudo bíblico, num culto. O Senhor vai estar falando com você. O Senhor vai estar falando comigo. O despertar está no meio das coisas simples. Se eu fazer uma pergunta para a igreja, aonde você está buscando, o que você está precisando, você vai me falar o que você está precisando da parte dos céus. E aí eu te pergunto, como que você está buscando isso da parte dos céus? Num jejum, em oração, em leitura da palavra, em vivência com ouvir a palavra de Deus, não simplesmente em escutar, em obedecer. Eu estou dizendo coisas simples que um cristão deve buscar, que é onde vai ouvir, é onde vai receber a resposta do Senhor. Então, as coisas simples para nós despertar: oração, jejum, vida com Deus, devocional.
Se você busca nesses dias respostas de algo, se você busca nesses dias ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, busca nas coisas simples do Senhor. Busque nas coisas simples, viva as coisas simples. Começa a ver as coisas simples, mas com o mover dos céus, com o agir dos céus. Coisas simples que vai mudar as nossas vidas. Coisas simples que vai mudar as nossas vidas. Eu, pelo menos uma vez ao ano, eu faço um jejum de Daniel. São coisas que eu tenho feito, que se tornou algo assim que muitas vezes nós esperamos uma resposta, nós esperamos algo, ou clamamos por algo, e aí eu vejo aquilo dali assim como esse jejum, esse tempo de jejum, de santificação, esse tempo de busca, esse tempo de ouvir de uma forma diferente, porque Daniel ali no primeiro dia de oração, no primeiro dia de jejum, Deus já ouviu. Mas muitas vezes nós estamos sobrecarregados com o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo algo tão mecanizado, tão automático, que nós não conseguimos ver que coisas simples vai mudar as nossas vidas. E quando nós nos posicionamos, eu me posiciono em fazer um jejum desse, eu começo a olhar, eu começo a ter um discernimento diferente das coisas, do natural. Então as coisas simples que vai mudar as nossas vidas, no dia a dia, nós paramos de fazer. Nós não conseguimos enxergar. Nós achamos que tudo é muito natural. E eu falo para você nessa noite, Deus está falando através de coisas simples. E Deus está usando coisas simples para nos despertar. Coisas simples. Talvez você tenha passado lutas, ou você tenha vivido tantas coisas, mas eu quero te dizer que no meio disso tudo tem coisas simples que vai mudar a sua história. No meio disso tudo, coisas simples vai mudar a história de pessoas que você tem orado. Como que você tem olhado, como que você tem visto para essas coisas simples que o Senhor está fazendo no seu dia a dia? Terceiro ponto: não ignore pequenas coisas, ou não faça do sobrenatural coisas normais. Não ignore pequenas coisas no seu dia a dia. Coisas que já se tornaram normais. Talvez tem coisas que hoje já se tornaram normais nas nossas vidas, mas é um pecado, uma coisa que nos trava, é coisa que não nos deixa crescer. Coisa que tem paralisado a nossa vida espiritual. Coisas normais. Então não ignore pequenas coisas, ou não faça de coisas sobrenaturais, coisas normais. Nós muitas vezes olhamos para coisas, opa, é normal isso acontecer. Como eu citei para muitas pessoas, como eu já disse várias vezes aqui, quando eu dirijo sempre, estou viajando, um dia ia indo para São Paulo, chegou em Campinas ali, numa entrada eu entrei errado, e era normal. Eu falei, mas cara, o que eu entrei aqui? Eu tinha que entrar na próxima. Eu falei, mas o que aconteceu? Se é para muitas pessoas, eu olhar e falar, é normal, eu sei lá, estava viajando, na memória e entrei aqui. Coisas normais. Mas quando nós entendemos o mundo espiritual, quando nós, opa, isso aqui é uma coisa normal de acontecer, entrar aqui, mas eu acredito no sobrenatural, que Deus me guardou nisso daqui. E nesse dia Deus falou assim, eu te livrei de um acidente. Era uma coisa normal errar, mas eu já não olhei mais para aquela coisa normal. Eu falei, opa, isso aqui é algo espiritual, isso aqui é algo forte. E aí Deus falou assim, não, eu estou te livrando de um acidente. Eu falei, amém, glória a Deus. E fui embora, retornei, continuei a viagem. Fui até São Paulo, não vi nada.
E aí, como um ser humano normal, eu falei para Deus aquele dia, falei assim: Deus, mas não tinha nenhum acidente na estrada. Se o Senhor me livrou, provavelmente o acidente teria acontecido. E Deus, o Espírito Santo falou assim: você seria o acidente. Então, coisas normais acontecem na nossa vida, e nós ouvimos a voz de Deus, e Deus fala assim: peraí, filho, eu estou te guardando. Peraí, filho, você seria o acidente. Peraí, filho, não faça dessa forma. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz de Deus como se fossem coisas normais. Não faça. Você tem que mudar. Não. Muitas vezes, como que nós estamos olhando para essas coisas normais? Como que nós temos ouvido a voz do Senhor? Como que nós temos recebido a voz do Senhor? Como normal? Ou como coisas sobrenaturais? Coisa espiritual? O que Deus está fazendo é para um novo tempo. Eu sei também que essa noite, essa mensagem não é para todos. Mas para aqueles que entenderam, falou: opa, peraí, eu tenho que estar atento. Eu tenho que começar a viver algo. É para um novo tempo. Como aconteceu com Moisés: opa, peraí. Essa coisa, isso aqui que está acontecendo normal aqui, não é tão normal quanto eu estou olhando, como que eu estou vendo, peraí. E começou a se chegar. E nessa noite eu quero te dizer para você, para aquilo que o Senhor está tocando, a palavra que está gerando no seu coração, Deus está te levando a viver algo para um novo tempo. Como Moisés saiu daquele lugar e foi viver um novo tempo. Mas muitas vezes, para nós viver este novo tempo na nossa vida espiritual, nós precisamos largar algo para trás. Ou largar tudo para trás. Não foi assim que aconteceu com Moisés? Deus hoje Ele faz um convite para você viver algo novo, para você viver um novo tempo, para você viver uma nova história. Mas para isso você vai ter que largar muitas coisas para trás. Talvez você nem volte mais onde você está. No velho homem. Se nós olhar mais para frente no texto, Moisés vai dizer: mas peraí, eu gago, não dá, eu não dá. Tem muita gente nessa noite falando assim: eu não posso, não vai dar. Mas lembre-se, que Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer uma nova história, Deus quer te levar a um novo nível. Não é tempo mais de viver as mesmices. Top, Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro. Moisés estava ali, ocupado, trabalhando, fazendo tudo lícito, mas foi chamado para resgatar um povo. Talvez nós somos chamados para viver um novo nível espiritual das nossas vidas, mas por nós estarmos fazendo tudo normal, tudo natural, nós não ouvimos a voz do Senhor. Então, o que Deus está fazendo é para um novo tempo. O que Deus está fazendo hoje aqui na sua vida é para um novo tempo. Chega de viver as coisas de Deus como coisas normais. Quem está sensível à palavra de Deus, vive grandes promessas. Quem está sensíveis à voz de Deus, às coisas de Deus, os detalhes de Deus, vive grandes promessas. Irmãos, talvez nós olhamos hoje, nós lemos a Bíblia, e nós passamos as folhas ali, quando nós temos noção do que Moisés fez. Hoje eu vi uma matéria sobre a Venezuela.
presidente lá diz assim, ó, ninguém vai entrar aqui. Ninguém vai se levantar contra nós aqui. Se compara hoje com Moisés chegando diante de Faraó. Se eu tivesse que chegar ali na Venezuela e falar assim, não, eu vim aqui para resgatar esse povo. Talvez nós nunca conseguimos visualizar esse contexto de Moisés dessa forma. Nós olhamos muito no natural. E o que eu quero falar para você, o que Deus quer fazer, a forma que Deus quer usar você, é nesse nível. Nós entrarmos ali na Venezuela, entrar diante de um ditador e falar assim, ó, Deus mandou eu vim aqui. É essa a autoridade, é isso que Deus está liberando para um novo tempo para a sua vida. Eu citei a Venezuela, de você chegar lá e entrar naquela, para você ter noção mais ou menos, que é uma coisa meio que impossível, nos olhos humanos, no natural, de ser feito. E foi isso que Moisés fez, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, te levar a um nível, que você acha assim, não, isso é impossível, para que eu possa viver. O novo nível que Deus quer te levar, é algo que você vai olhar e vai falar assim, não, isso é impossível. Você está entendendo? Aonde o Senhor quer te levar? A viver coisas que aos olhos humanos é impossível. A viver algo que para muitos vai falar assim, cara, esquece, velho, não dá, é impossível. Não, a situação que você está hoje, não dá. Não, mas você nem sabe falar. Não, mas você nem é preparado para aquilo. Não, mas você não consegue, onde você passou. Eu quero te dizer, que as pessoas vão olhar e falar assim, cara, você é louco. Mas é isso que Deus quer fazer nesse novo tempo na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer nesse novo tempo, na sua história. Quando nós lemos a história de Moisés, tirando o povo ali, parece muito simples, vou chegar ali, tem um cachorrinho que está preso lá. Não, não é isso não, filho. Não é essa a história não, o negócio é bem mais forte. Êxodo, quem está lá no projetor hoje para mim, projeta aí. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Nós vamos ler o 21 e o 22. Eu quero te dizer que muitas vezes nós vemos tantas coisas espirituais, tantas coisas, mas nós transformamos essas coisas como naturais. Durante o dia o Senhor ia diante deles, em uma coluna de nuvens, para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. O 22. A coluna de nuvens não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aí eu trago para você nessa noite. Para quem conhece a história, para quem leu o texto, vai entender que a hora que Moisés subiu o monte, foi falar com Deus, de repente, o que eles foram fazer? Imagens. De repente eles foram adorar. Muitas vezes eles murmuraram, não, vamos voltar a comer pepino, vamos voltar a comer cebola lá no deserto, lá no Egito. Não é essa a história? Por quê? Porque acostumaram com as coisas sobrenaturais. Tem um Deus que colocava uma coluna de fogo à noite, e uma nuvem que os guardava de dia, todos os dias. Eu quero te dizer que tem um Deus que Ele faz um milagre todos os dias. Tem um Deus que Ele está próximo de você todos os dias. Tem um Deus que está te guardando todos os dias e todas as noites. Mas muitas vezes nós acostumamos com as coisas sobrenaturais e nós achamos normais. Quebra isso para viver um novo tempo. E depois que eles saíram desse deserto, aonde eles entraram? Numa terra que mana leite e mel. Mas é improvável, 40 anos andando num deserto. Será que existe essa terra mesmo? Quantas vezes nós duvidamos das promessas de Deus para nossas vidas? Quantas vezes nós iniciamos a nossa semana
muitas vezes duvidando daquilo que nós temos para segunda-feira, de algo maravilhoso da parte dos céus, de um Deus que está provendo uma coluna de fogo e uma nuvem para nos guardar. E nós começamos a segunda-feira olhando para tudo isso como se fosse natural. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. Um novo tempo, uma nova história. Nós estamos entrando no final desse ciclo do 3º ano para entrar para o 4º ano. Eu creio que vai ser um mover sobrenatural. De viver grandes promessas, de viver grandes coisas. Mas nós temos que entender que todos os dias nós vivemos o sobrenatural de Deus. Deus não nos desampara em tempo algum. Então, o primeiro ponto: Deus está falando através de coisas simples. Deus está usando coisas simples para nos despertar. E não devemos ignorar as coisas simples, o 3º ponto. E agora o 4º ponto: viva o sobrenatural de Deus. O que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus? O que está te impedindo de viver o sobrenatural de Deus? Nós falamos aqui da coluna, da nuvem, que o Senhor guardava o povo ali depois que eles foram libertos. E eu pergunto para você: o que está impedindo você de viver o sobrenatural? Deus te chamou para viver grandes coisas. O que você, a forma que você está olhando, de que forma você tem se limitado nesses dias? Sabe o que a gente vê, irmãos? Quantos improváveis, vivendo coisas imagináveis, improváveis. Quantos improváveis? Sabe por quê? Acreditaram que Deus chamou para viver coisas grandes, para viver coisas sobrenaturais. Você acredita que Deus te chamou para viver coisas sobrenaturais? Eu acredito. Se você não acredita, eu acredito. Saia da zona de conforto. Pedro, estavam os discípulos dentro do barco, de repente Jesus aparece. Se for o Senhor, chama que eu vou aí. Vem. E de repente Pedro saiu sobre as águas. Quantas pessoas estão como os outros discípulos, só admirando? O Senhor não te chama para ficar só admirando o sobrenatural, é para que você possa viver o sobrenatural. Viva o sobrenatural. Comece essa semana de uma forma diferente, vivendo grandes promessas no sobrenatural. Pastor, mas olha, eu andei sobre as águas, mas o negócio agora está difícil, eu comecei a afundar. Tem um Deus estendendo as mãos para te trazer à tona de novo. Tem. Ah, pastor, olha, eu vou falar algo para o senhor. Estava indo bem, mas agora, Jesus, olha, eu voltei a pescar como Pedro. Mas Jesus te chama de novo. Jesus não desistiu de você. Nessa noite o Jesus fala assim: não, filho, desperta, venha viver coisas sobrenaturais. Desperta. Você não foi chamado para ficar pescando. O Senhor te chamou para viver grandes coisas no sobrenatural. Deus está te levando para uma terra que mana leite e mel. O Senhor está te levando para uma terra que mana leite e mel. Independente do que já lançaram contra a sua vida, independente do que falaram que você não seria nada, independente de que você mesmo não acredite, Deus está te levando. É tempo de posicionamento. É tempo de nós mudarmos os nossos costumes. É tempo de nós mudarmos a forma que nós estamos vendo as coisas espirituais.
É tempo de nós mudarmos. Nada pode te parar. Nada. Seja forte e corajoso. Não foi assim com Josué? Caleb não disse que a força dele era a mesma de 45 anos atrás? Não importa como que você chegou até aqui. Aqui o Senhor quer fazer algo diferente. Uma nova história, um novo tempo para você. Só depende de nós. Só depende de nós. Levanta sua cabeça amanhã e fala assim: não, depende de mim. O quanto eu quero me lançar no Senhor. O quanto eu quero viver as promessas. Projeta para mim aí 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 até o 10, nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 até o 10. Depende de nós, como que nós vemos as coisas, como nós temos nos posicionado. A palavra do Senhor dizia: o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou eu, aqui estou. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vai e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor e colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Nessa noite o Senhor quer ouvir disso de nós. Se nós estamos ouvindo a sua voz. Passamos talvez muito tempo, muitas vezes dispersos, muitas vezes ouvindo a voz do Senhor como coisas normais do nosso dia a dia, como coisas simples, mas o Senhor está agindo no meio de coisas simples. Como nós estamos lidando? Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 12. Como nós estamos lidando com aquilo que o Senhor nos coloca diante de nós? Os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Como nós estamos lidando com as coisas do Senhor? Como nós estamos agindo diante daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós? Como que nós estamos lidando? Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor até quer nos honrar, o Senhor até quer fazer algo. Portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem dos seus ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Eu quero te dizer algo nessa noite. Não importa como que você chegou aqui. Eu quero te dizer que o Senhor, através de pequenas coisas, gestos, coisas simples, o Senhor quer mudar a sua história, te levar a um nível diferente nessa noite. Pequenas coisas. Deus está falando através de coisas simples na sua vida nessa noite. Talvez uma frase, talvez uma palavra, um versículo. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus está te despertando nessa noite. Deus fala assim: eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Como o Senhor falou com Samuel, como Deus foi com Samuel até o final. E não foi através de Eli. Por que que não foi? Porque ele lidava com as coisas de Deus como coisas naturais. O Senhor fala com você nessa noite. Não ignore pequenas coisas. Não faça de pequenas coisas como coisas naturais. Coisas de Deus, coisas que Deus quer falar assim: não, eu estou falando com você, isso é sobrenatural. Isso é para mudar uma geração. Isso é para mudar um povo.
Viva o sobrenatural de Deus. Nada pode te parar. Só depende de nós. Comece a colocar diante do Senhor. Comece a falar com o Senhor. O ministério de louvor vai estar adorando. E você tem a oportunidade nessa noite de rasgar as suas vestes, de se lançar ao Senhor. Talvez você diz assim: pastor, mas eu nem consigo orar. Fale ao Senhor no simples. Deus quer ouvir na sua boca uma frase simples. Deixe o Senhor ministrando no seu coração. Chega de viver as mesmices por 40 anos como Moisés. É um tempo de despertar. Não ignore as coisas sobrenaturais, aquilo dos céus, como o povo no deserto, ignorando a coluna de fogo, ignorando as nuvens que o Senhor os guardava, mesmo sabendo que tinham promessas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, pessoas estão sendo levantadas a viver a um novo nível espiritual, Senhor. Estão sendo levantadas, ó Pai, a alcançar coisas, ó Pai, ao qual nunca imaginamos. Porque creem, Pai, porque vê na simplicidade, Pai, as coisas sobrenaturais. Como Moisés vendo aquela sarça queimando, Senhor, ele pôde ali ver as maravilhas do Senhor. Como Josué atravessando aquele rio, Senhor, pôde ver as maravilhas do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, que o Senhor está despertando um povo sedento pela sua palavra, um povo que ora, um povo que lê, um povo que jejua, Senhor, para viver, ó Pai, algo como nunca antes, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus que a sua igreja, ó Pai, poderá viver e palpar as coisas maravilhosas, as maravilhas do Senhor. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Se você não está conseguindo orar, salvou, entregue esse louvor de adoração ao Senhor. E me deu comece a adorar, destino. Comece a falar para o Senhor: Pai, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, ó, o mover e o manifestar da sua glória todos os dias, que eu possa viver. Pois um anel em meu dedo. Você não é mais escravo do mundo, você é liberto, você é livre. Toda sandália, você é filho. E há uma promessa para a sua vida. Pois um anel em meu dedo e me você não pode sair daqui nessa noite da mesma forma. Novas sandálias disse: nessa noite o Senhor tem algo novo, um novo tempo, uma nova história. E as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar com as promessas. Oh, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Vem, Senhor, quebrantando os corações, Senhor, despertando, Senhor, para que nós possamos viver, ó Pai, um novo nível espiritual, Senhor. Vem, Senhor, sobre a sua igreja, Pai, sobre cada vida aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a sua glória, Pai, manifesta o seu poder, ó Pai. Nos leva, Senhor, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, como Moisés, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor, somente a sua palavra nas nossas vidas, ó Pai. Pra onde eu irei? Não temos outro lugar para ir, Senhor. Se não tenho pra onde voltar. Somente os seus braços, ó Pai. Somente a sua palavra, Senhor. Deus.
palavras de vida eterna. Oh, Espírito Pra Santo. onde eu irei? Oh, Espírito Santo. Se eu não tenho pra onde Vem voltar, mudando a nossa história, Senhor. só tenho O coração você, aquebrantado, Deus. Palavras de vida eterna. Tu és fiel, Senhor. Pra onde eu irei? Nós viveremos, ó Pai, essa semana, ó Pai, a melhor semana Se das eu não nossas vidas, tenho ó Pai. pra onde voltar, Nada vai nos só parar. tenho você, Porque nós sabemos que nós temos o Senhor, ó Pai. palavras de Porque nós sabemos, ó Pai, que nós temos uma promessa. pra onde eu irei? Porque nós sabemos, ó Pai, que tem um Deus, ó Pai, que a sua graça nos alcançou. Voltar, só tenho você, Deus. Palavras